Olá, boa tarde. Mais uma apresentação aqui no Sucesso em Movimento. Esse movimento que realmente está virando e está trazendo aí assuntos bastante relevantes, conteúdos realmente de interesse. E agora estamos aí conversando com a Pamela Girelli. Ela é consultora de tendências de moda e fundadora do evento Radar. Reconhecida por sua visão estratégica, ela conecta comportamento do consumidor e criação de coleções para ajudar marcas autorais e confeccionistas a se posicionarem com propósito e clareza no mercado. Ela é especialista em leituras e tendências, antecipa movimentos com até um ano de antecedência e traduz esses insights em direcionamentos práticos para o setor da moda. No evento Sucesso em Movimento, ela vai compartilhar reflexões sobre consumo com propósito, criatividade e as novas exigências do mercado. Seja muito bem-vinda, Pamela. Então, eu sou a Pamela, apaixonada por moda, trabalho com moda desde o meu primeiro emprego. Meu primeiro contato, então, foi lá com 18, 19 anos, trabalhando dentro da indústria. Aqui na minha cidade, a gente é polo em lingerie, fitness e moda praia. Eu comecei na lingerie, que é a minha grande paixão, e fiz um pouco de tudo dentro da indústria até chegar na parte de me encontrar realmente na parte de desenvolvimento de produto e agora na parte de pesquisa de tendência. Legal, legal. E me conta um pouco dessa sua trajetória na moda até aqui. Sim, então, eu comecei na indústria, né, trabalhando muito com a parte de comecei com expedição, controle de qualidade, e aos poucos fui buscando minha especialização para poder trabalhar na área de desenvolvimento de produto. Iniciei com a modelagem, fiz cursos de modelagem, depois fui para cursos de desenvolvimento de coleção, e aos poucos eu fui identificando que a minha maior paixão e o meu dom realmente era na parte de pesquisa de tendência. Eu comecei a perceber que eu conseguia sentir no ar algumas coisas que as outras pessoas, para mim parecia que era normal, que todo mundo estava enxergando aquilo que eu estava enxergando, mas eu comecei a ver que não, que aquilo era o meu diferencial. E daí comecei a apostar mais na pesquisa de tendências, no desenvolvimento de coleção baseado em pesquisa, né. Legal. É, e o importante, né, principalmente quando você fala que antever essas tendências a pelo menos um ano dos lançamentos, né, isso faz com que você consiga apresentar, né, a esse público que você atende, uma visão já para poder entender como se porta o mercado, né, não é isso? É, para a indústria é muito importante, né, que tenha toda essa antecedência, porque envolve a compra de tecidos, é uma aposta que é feita com muita antecedência, tem que comprar tecido na cor certa, o material certo, então a gente precisa ter algum embasamento para que essa compra seja o mais assertivo possível, né, que a gente consiga comprar aquilo que o nosso consumidor vai querer daqui a um ano, né. E daí por isso que eu acabei criando o radar, né. Legal. E como surgiu esse interesse por tendências e principalmente pelo comportamento, né, do consumidor quanto à moda? É, uma coisa vai puxando a outra, né. Na verdade, começando a estudar tendência, tentar entender com cada vez mais antecedência, esse desejo, qual seria o desejo do consumidor, eu comecei a perceber a importância de entender o comportamento, né, do consumidor, porque uma coisa leva a outra, né. A moda ela tá sempre em movimento. Já não é mais como era uma vez com o acesso à informação que a gente tem hoje, não é mais como era uma vez onde as passarelas ditavam o que seria moda, né. Atualmente, muita coisa que vai parar na passarela é o que o consumidor começou a utilizar antes. Então são movimentos que nascem às vezes de de grupos sociais que levam isso a ser um desejo de consumo também, sabe. Então tem que avaliar tudo isso, todo esse comportamento, para a gente conseguir chegar naquilo que vai ser um comportamento de massa, né, aquilo que vai ser adotado pela sociedade. Legal. E hoje você, foca em algum nicho específico, ou seja,
alguma variante, alguma variação de moda, ou você estuda essa tendência de uma maneira geral? A gente tem que ver o geral para depois ir segmentando, né. E daí como aqui na minha região os segmentos mais fortes são, lingerie, fitness e moda praia, eu acabei me especializando mais nesses 3 segmentos, que são bem nichados também dentro da moda, né. É um pouco mais complicado de encontrar material específico para esses segmentos. Normalmente a gente encontra conteúdo sobre moda feminina ou moda masculina. E daí eu busquei trabalhar mais específico nesses 3 segmentos, então íntima, praia e fitness. Legal. E você hoje trabalha com essas marcas de moda. Como você ajuda a esses negócios na prática? Na prática, então, eu consigo trazer, apostas que vão ser mais certeiras para essa indústria, né. Então definir cartela de cores, definir os tipos de tecido que vão ser utilizados, as modelagens que se deve apostar que vão ser os tipos de modelos que o consumidor vai querer, né. Essa é a minha forma de auxílio, fazer essa pesquisa embasada para proporcionar escolhas mais certeiras, né. E trazer mais lucratividade, né, porque uma coleção que não é atrativa, que não é o que o teu cliente vai estar querendo, vai ser um estoque parado, né. Verdade, verdade. E hoje um estoque parado, na verdade, é dinheiro parado, na maioria das vezes, prejuízo também, quando você não tem esse giro, verdade. E quais são os principais desafios que os empreendedores de moda, enfrentam na hora de criar uma coleção? Eu acredito que a maior dificuldade é conseguir encontrar e saber essas tendências com a antecedência necessária, né, porque precisa de um tempo, como eu falei, tem a compra de tecidos, tendo os tecidos em casa, tu vai ter que desenvolver os modelos, testar, então precisa de ter essa antecedência. Além disso, outra dificuldade que eu acredito que se tenha gente, me fugiu. Para agora. Tranquilo. Me repete a pergunta, por favor, porque eu me veio pensando. É. Quais são os principais desafios que os empreendedores de moda enfrentam na hora de criar uma coleção? Tá, então, as dificuldades que eu vejo que os confeccionistas encontram são em identificar essas tendências com a antecedência necessária, porque como eu disse, além da compra de materiais, tem a necessidade de confeccionar as peças piloto, testar para poder aprovar, então precisa ter essa antecedência. E, além disso, precisa saber como adaptar essas tendências de uma forma comercial. Porque uma coisa é os modelos que estão aparecendo na passarela, da forma como estão aparecendo, ou grupos sociais utilizando algumas modinhas e tendências, mas e como é que eu vou adaptar isso para o meu consumidor de uma forma comercial? Porque às vezes o que tá acontecendo na Europa, no Japão, o meu consumidor aqui vai querer, mas eu preciso adaptar isso para o mercado brasileiro, que ele não vai consumir do mesmo jeito que o mercado europeu ou asiático, por exemplo. Então é esse olhar que eu acho que é uma ajuda que o confeccionista precisa. Certo. E como essa leitura de tendências pode impactar no sucesso de uma coleção? É é chegar exatamente conseguir acertar exatamente aquilo que o consumidor está querendo, porque eu acredito que o sucesso de uma coleção é quando ela apresenta para o cliente exatamente aquilo que ele quer, mas nem ele sabe. Então ele é surpreendido com alguma tendência, com uma novidade que ele não tinha visto ainda, que ele não tinha encontrado ainda para comprar, e ele não tinha nem se percebido ainda que ele queria. E no momento que ele enxerga aquela peça, ele vê aquela coleção, porque eu acredito que uma coleção ela comunique por inteiro, não é uma peça sozinha que vai passar o conceito da coleção, a gente precisa do conjunto para vender essa ideia, e é ao ver essa ideia toda, esse conjunto, que vai encantar o cliente e vai fazer com que essa coleção seja comercial e tenha um sucesso em vendas, né.
É legal que, assim, quando a gente fala de moda, a gente fala realmente de comportamento e principalmente de identidade, né, do cliente, do público em geral. Então, a partir do momento em que a gente consegue entender esse comportamento, talvez seja mais simples fazer essa leitura de como seriam essas coleções, não é isso? Normalmente as tendências são apresentadas em temáticas. E não é porque eu estou apresentando, por exemplo, na palestra que eu faço de tendências no Radar, não é porque eu estou apresentando 4 temáticas ali como tendência, que a marca vai ter aquelas 4 temáticas dentro da coleção dela. Ela vai ter que saber identificar, isso eu acho que é muito importante uma marca saber qual é o seu posicionamento para conseguir identificar dessas 4 temáticas, por exemplo, qual temática que ela se encaixa. Às vezes é em uma, às vezes é em 2. E conseguir chegar nessa identidade do consumidor, porque o consumidor ele tem que se identificar com a marca. Não adianta a gente querer atender todo mundo, não vai conseguir atender a todo, mas tu tem que conseguir acertar aquilo que ou aquele que é o teu consumidor-alvo deseja, né. Verda verdade. E aí você citou o Radar, né, que evento, né, que você criou focado em tendências de moda. Pode nos contar como é que funciona e para quem é esse evento? Sim, o radar ele é direcionado para confeccionistas e donos de marcas de moda e designers que queiram se atualizar sobre as tendências, então acontece sempre com 1 ano de antecedência. Agora a gente está organizando o evento de inverno com as previsões para o inverno 2026, e ele vai acontecer no dia 25 de junho. A novidade que a gente tem esse ano no radar é que ele vai acontecer de forma digital também, então, de qualquer lugar do planeta, o único limite é a língua, porque eu vou falar de português, mas vai poder assistir o conteúdo do radar. Verdade, verdade. Já daqui a alguns dias, né. Isso é legal. E o que que você considera essencial para quem quer planejar uma coleção com mais clareza e propósito? Eu acho que a pesquisa é essencial, e quem não tem tempo à pesquisa, é bom encontrar alguém que possa fornecer essa pesquisa para criar com base em dados, né, em ter um embasamento para criar essa coleção, não criar no escuro, né, porque é o dinheiro da empresa que a gente está lidando, né, e saber identificar, saber a identidade da sua marca, né, também, como eu disse antes, é importante, porque, eu preciso saber dentre todas as tendências que o mercado aponta, em quais delas que a minha marca vai se encaixar. Uhum, legal. Existe alguma tendência já para o inverno de 2026 que você acredita que as marcas não podem ignorar? É, uma tendência que a gente vê muito forte surgindo é o retorno do maximalismo, né. A gente veio muito tempo com minimalismo, com peças em tons de cinza, aquele retorno ao conservadorismo e eu acho que aos poucos a moda tá ficando a moda é assim, né, altos e baixos, então toda vez que a gente fica por um longo período, em um estado, a tendência é que ela vire, né. E agora é o maximalismo que tá vindo com força. No fitness, por exemplo, a gente tá vendo muito forte aquela pegada do mob wife que se falou muito no TikTok, que é aquela cara de mulher de mafioso. Daí isso dentro do mercado fitness vai ser, eu acho, uma aposta bem interessante, assim, para as marcas que se enquadram, vai ser uma proposta bem legal de apostar, bem diferente. Legal, legal. E engraçado realmente isso que, também percebi. Tem essa coisa de período cíclico, né, das tendências e tudo mais. Você acha que as gerações elas influenciam, de certa forma, nisso? De repente a nova geração que está começando a consumir agora pode im impactar ou as gerações mais antigas têm outro tipo de escolha? É, sim, sempre cada geração traz um pouco de si, né, e a tendência é a cada geração querer ser disruptiva com a anterior. Então aquilo que eu era contra, na geração dos meus pais, agora talvez os meus filhos vão querer
vão querer voltar, porque eles vão querer ser contra aquilo que eu acredito, né. Então a cada geração, sim, a gente tem um rompimento aí. Verdade. Isso acho que a moda ela também, deixa isso bem claro, né, não só em outras formas de comunicação, mas também a moda é uma forma de comunicação, de expressão, né, de livre expressão, né, você também Sim. vê assim? É, até a moda atemporal que a gente fala tanto, nos últimos anos aí, marcas de moda atemporal. Atemporal pra quem, né? Tipo, agora está na moda falar na moda atemporal, mas daqui a alguns anos eu acho que a gente já não vai mais querer, entendeu? Uhum. Ou seja, Existe mesmo a oralidade na moda, precisa estar sempre encaixado de acordo com o timing, né? verdade, Por isso verdade. que na moda a gente precisa saber o tempo certo, não adianta às vezes eu tô olhando coisas que eu sei que vão acon que eu aposto muito que vão dar certo, mas vai ser daqui 2 anos. Se alguma marca apostar nisso agora, não vai dar certo, não vai funcionar, daí vai parecer que a tendência não funcionou, mas é que ela tem que ser colocada no mercado no tempo certo, quando o consumidor vai querer comprar, né. Verdade, verdade. E para terminar, pra quem acompanha o seu trabalho, como é que é possível aprofundar nos seus conteúdos e no seu serviço? Então acessando o meu Instagram, eu tento colocar o máximo possível de informação lá, o meu perfil é Pamela M. Girelli, com 2 L's e no final. E para quem quiser assistir o radar, então, quem estiver aqui em Guaporé ou nas proximidades, tem a opção do evento presencial, ou quem estiver mais distante e quiser, optar pelo pacote do ingresso digital, também vai ter a opção. Daí lá no link da bio no meu perfil tem todas as informações de como tá adquirindo os ingressos. Perfeito. E o Instagram dela tá aqui, ó, tá aqui embaixo, pode acessar aí e ficar tranquilo aí para você conhecer o projeto. Pamela, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade, por essa conversa, e que as pessoas possam, né, de repente conhecer mais sobre como funciona a moda e como ela pode impactar, nas tendências daqui a um ano ou mais. É, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Ok, e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.